Cada vez mais brasileiros estão arrumando as malas para conhecer novos lugares. Em 2014, mais de 62 milhões de turistas realizaram um total de 206 milhões de viagens pelo Brasil. Este ano, com um número maior de feriados, a expectativa é que o setor de turismo movimente cerca de 18 bilhões e meio de reais. Mas nem tudo é festa quando se fala de viagens. Quando acontece algum problema e você precisa remarcar a passagem, começa a dor de cabeça. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar como evitar problemas e garantir uma viagem tranquila. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre os nossos direitos em caso de remarcação de passagens, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Pedro Augusto Vieira de Souza, advogado de direito do consumidor. E recebo também Tatiana Penido, analista de direito do PROCON. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutora Tatiana, gostaria de começar explicando quais são os maiores problemas quando a gente fala de viagens. Com certeza, os principais problemas, atraso, cancelamento de voo, tem virado uma rotina das companhias aéreas. Isso atrapalha muito a vida do consumidor? Não tenha dúvidas. É o maior índice de reclamação dos consumidores. Doutor Pedro Augusto, quais são os direitos das pessoas quando isso acontece? Bom, no caso de atraso, o passageiro primeiro tem direito aqui, naquela 1 hora de atraso, a uma assistência material em relação à comunicação, que seria internet e telefone, para ele falar com um familiar, enfim, avisar o porquê daquele atraso. No segundo momento, 2 horas de atraso já geraria um direito à alimentação. A companhia aérea concederia vouchers, alimentação em espécie, ali, dependendo do caso, e 4 horas ou mais de atraso já geraria o direito à acomodação, ou seja, a companhia aérea forneceria uma sala VIP ou uma acomodação específica no hotel, ou até mesmo se aquele passageiro morasse perto do aeroporto, seria concedido a ele um transporte até a casa dele, se ele preferisse. E assim, sempre resguardando o direito à informação ao consumidor. Ele tem que ser informado o porquê daquele atraso, o que está gerando aquele atraso, se há previsão para solucionar aquele problema, né? E no caso de cancelamento também, pode devolver o valor integral do bilhete, mandar ele para um hotel, enfim, se o voo for sair no outro dia, ele com certeza vai para um hotel, então aí seriam esses os direitos a priori ali no momento, a depender da situação. Bom, e nem sempre planejar a viagem com antecedência é sinônimo de tranquilidade. Imprevistos acontecem e quem precisa remarcar ou cancelar uma passagem aérea geralmente enfrenta problemas na negociação com as companhias. O servidor público Marcos Cunha sempre compra as passagens com bastante antecedência para evitar preocupações com imprevistos. Mas só no ano passado foi surpreendido por 8 pedidos de remarcação dos bilhetes por parte da companhia aérea. A empresa costuma entrar em contato por e-mail para informar a mudança de horário ou dia. E caso ele não concorde, precisa ligar para o 0800 e tentar negociar. Acaba estressando já no começo da viagem. Na realidade, você já pagou pela passagem, você já se organizou, né, para aquela viagem. Então você tenta, né, dentro daquelas possibilidades que eles te dão, as opções que são deles, você tenta encaixar para diminuir o transtorno naquela viagem sua. Essa família também teve o voo cancelado e precisou esperar quase 8 horas no aeroporto para conseguir embarcar. Vou ter que aceitar porque eu preciso chegar no meu destino hoje, né? Por mais que eu chegue meia-noite. Mas é muito constrangedor, né? Mas quando o cliente precisa cancelar ou remarcar uma passagem, a companhia aérea cobra uma taxa e a diferença entre os bilhetes. Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostrou que, em alguns casos, essa taxa pode chegar a 60% do valor inicial da passagem. No ano passado, quase 1.300 passageiros registraram reclamações no PROCON contra as empresas. O Código Civil prevê que as companhias aéreas podem cobrar uma taxa de 5% com base no valor normal da passagem, sem considerar descontos promocionais. Uma portaria da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estabelece o teto máximo dessa cobrança em 10%. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor garante ao cliente o direito de desistir da compra que não for feita na loja física sem custo nenhum, em um prazo de 7 dias. Doutora
Tatiana, por que essa diferença tão grande na remarcação? Por necessidade da empresa ou por necessidade do consumidor? Não é um tratamento muito desigual, não? Isso não é muito justo, mas a questão vai ser pacificada por agora. Houve uma aprovação agora no mês de abril pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, exatamente a regulamentação do cancelamento por parte do consumidor no caso. Pode incidir na hipótese uma multa de até 5% ou até 10%, inclusive para passagem aérea promocional, não há distinção. A única diferença é 5% se o cancelamento for solicitado até 5 dias antes do embarque e 10% nos demais casos. Doutor Pedro Augusto, agora a empresa, quando ela precisa cancelar aquele voo ou remarcar, ela tem que avisar o cliente com quanto tempo de antecedência? Bom, ela teria que avisar o cliente com 4 horas de antecedência no mínimo, né? Sendo um passageiro apenas. No caso, serem 4 passageiros com 72 horas de antecedência ou um grupo de 10 dias de antecedência, né? Para as pessoas poderem ter a condição ali de se preparar, de se organizar. E como é que tem que ser esse aviso? Tem que ser por telefone ou pode ser por e-mail mesmo? Bom, o melhor, o mais indicado seria o telefone, né? Que já fala diretamente com o consumidor. E-mail, a empresa aérea teria que ver se realmente o consumidor obteve aquele e-mail, aquela informação, por meio da resposta dele, né? Assegurar que realmente o consumidor foi informado do cancelamento ou alteração de voo. Se ele não receber o aviso, quais são os direitos desse consumidor? Bom, isso tem que ser privilegiado o direito à informação do consumidor. Se ele não receber esse aviso, não há como considerar que ele foi avisado, portanto, a empresa tem que arcar com esse prejuízo sofrido pela perda da passagem, enfim. Doutora Tatiana, agora muitas vezes a empresa remarca o voo e aquilo atrapalha os planos do consumidor. Se ele não concordar com isso, ele tem direito a, por exemplo, ser realocado em outra companhia aérea? Sim, ele tem direito a ser realocado em uma outra companhia ou até mesmo embarcar no próximo voo, o mais próximo da companhia com a qual ele contratou. Que ele não pode ficar no prejuízo. Ele não pode ficar no prejuízo. E sempre que a gente fala de direito do consumidor, não faltam dúvidas. Vamos conferir a primeira delas. Eu gostaria de saber quais são os meus direitos e o destino da viagem. Doutor Pedro, a gente já falou aqui que quem desiste da compra feita fora da loja física em até 7 dias tem que ter o reembolso. Mas aí é integral, sem desconto, sem nada? Isso, seria o reembolso integral, inclusive com a previsão no artigo 49 do CDC, que prevê que a compra feita fora do estabelecimento comercial teria esse período para a desistência do consumidor. E nos outros casos, se a compra foi feita na loja física, aí tem o desconto no reembolso? Isso, teria o desconto no reembolso, como a colega a doutora Tatiana já informou, seria 5%, né, em 5 dias, e acima disso um desconto de 10%, inclusive com um entendimento jurisprudencial acerca do tema. Bom, e nós vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Eu gostaria de saber se as remarcações de passagens aéreas e terrestres são diferentes. Doutora Tatiana, as regras são diferentes para companhias aéreas e companhias terrestres? As regras são diferentes. O consumidor se comunicar até 3 horas antes do embarque na companhia terrestre, ele tem direito ao ressarcimento integral. Superado esse prazo, pode ocasionar uma multa de até 20% no caso. Quer dizer que na companhia terrestre é bem mais fácil, então, de se negociar, né? Tem uma diferença aí de 1 hora no caso, né? Porque na companhia aérea ele teria 4 horas para poder fazer esse comunicado. Mas tem um desconto bem maior também, né? Na verdade, a ANAC regulamenta 10%. Bom, e nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Tatiana Penido, analista de Direito do PROCON, e Pedro Augusto Vieira de Souza, advogado de Direito do Consumidor. No programa de hoje estamos falando sobre remarcação de passagens. E uma portaria da ANAC determina que o passageiro que não utilizar a passagem terá direito à restituição da quantia paga, desde que dentro do prazo de validade do bilhete, e determina as condições em que este reembolso deve ser feito. De acordo com a portaria, se o reembolso for motivado por conveniência do passageiro, poderá ser descontada uma taxa de 10% do saldo ou equivalente a $25, o que for menos. Mas em caso de bilhete de tarifa promocional, as regras devem obedecer às restrições constantes da sua aplicação. Já em viagens de fretamento, o contrato deve estabelecer as condições. O mesmo vale para voos charter. Doutor Pedro, a gente normalmente busca o melhor preço, busca uma promoção na hora de comprar a passagem. Nesse caso, não há o que fazer, a gente tem que se sujeitar às regras da companhia, porque muitas vezes isso significa perder todo o dinheiro que a gente investiu ali. Tem que ser analisado primeiro o critério de proporcionalidade, né? Se o valor da passagem de promoção for muito baixo
e o valor para remarcar ou, enfim, cancelar exceder o valor da passagem, há que se analisar no caso concreto qual foi a perda real de valor. Toda cláusula nesse sentido, que coloca o consumidor em desvantagem excessiva, será considerada nula. Então, há que se questionar isso. Bom, outro ponto, o consumidor tem que considerar exatamente o contrato específico daquela passagem promocional, para ver os termos que regem aquele contrato, porque geralmente o consumidor é vinculado àquilo, porque por se tratar de promoção é uma regra que foge à regra, né? Então ele tem que ficar bem antenado realmente ao que está escrito no contrato daquela passagem promocional. Quer dizer que no caso de promoção, então, não vale essa cláusula aí que pode ser anulada se for muito prejudicial ao consumidor? Dá para buscar isso sim. Se for realmente prejudicial ao consumidor, muito prejudicial, dá para buscar. Doutora Tatiana, agora é bom então o consumidor também ficar bem atento, né? Não ir no embalo da promoção e comprar uma passagem, comprar um pacote turístico, que às vezes ele não sabe se ele vai poder ou não usar, né? Sim, ele sempre deve analisar todas as cláusulas do contrato, né, da companhia aérea, olhar o preço, as hipóteses de remarcação, de cancelamento, eventual taxa, porque as cláusulas restritivas do direito dele devem estar todas em destaque para facilitar a compreensão do consumidor e jamais agir por impulso. Muitas vezes a pessoa compra a passagem achando que vai poder usar depois, se não puder ela sai no prejuízo. Ele vai perder. Doutor Pedro Augusto, agora a portaria da ANAC fala ali do desconto de 10% no reembolso ou $25. Mas isso só vale quando a tarifa é cheia? Isso, quando a tarifa é cheia, porque no caso dessa tarifa promocional há uma diferenciação, né, no desconto. E a companhia tem um prazo para fazer esse reembolso da passagem que o consumidor não usou? Bom, sim, é um prazo de 30 dias para ela fazer o reembolso desse valor gasto na passagem. Se esse reembolso não for feito dentro desse prazo, aí o consumidor também tem como buscar os direitos dele e recorrer? Sim, o consumidor deve se dirigir primeiramente à companhia aérea, né, tentar resolver isso de forma administrativa. Caso contrário, procurar o PROCON, enfim, juizado, tudo que for possível para assegurar seu direito. Doutora Tatiana, agora muitas vezes também os consumidores aproveitam e compram as passagens com milhas. Nesse caso, quando o consumidor desiste de viajar, como é que fica o reembolso? Ele também é regulamentado? Vai de acordo com a companhia? Como é que fica nessa situação? Pois a milhagem, ela não é regulamentada pela ANAC. Ela é regulamentada pela própria companhia. Então, deve ser analisado o caso concreto. É claro que o acúmulo de milhagem decorre de um incentivo ao consumo. Quanto mais o consumidor viaja, mais ele adquire milhagens e, portanto, não foi de uma forma gratuita que ele conseguiu aquela milhagem. Pode-se questionar sim ou não o reembolso das milhagens, mas isso provavelmente vai ser questionado em juízo. Aí é bom, mais uma vez, ficar atento ao contrato e ler direitinho antes, Sempre né? leia o contrato, as cláusulas restritivas que devem estar em destaque. Vocês têm muito problema, chegam muitos casos lá no PROCON porque as pessoas não leem e assinam os contratos? Sim, é muito comum. O consumidor tem o hábito, às vezes, de não ler todas as cláusulas, até porque elas são bem pequenininhas, né? A companhia não facilita muito a leitura daquela cláusula restritiva do direito do consumidor, o que por si só não veda o acesso ao questionamento ou ao processamento dessa reclamação. Bom, nós vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber se as empresas elas arcam com as despesas dos voos quando eles são cancelados. Doutora Tatiana, em que tipo de situação as despesas têm que ser pagas pela companhia aérea? Porque elas muitas vezes alegam que em caso de mau tempo, elas não têm responsabilidade. Pois é, o mau tempo não é uma desculpa para não amparar o consumidor. Isso faz parte do risco da atividade da companhia aérea. Como o doutor Pedro já disse, mais de 1 hora permite o acesso à telefonia e à internet, mais de 2, o direito a um voucher alimentação, mais de 4, o consumidor deve ser devidamente acomodado, no aeroporto, ou numa hospedagem, né, em uma rede hoteleira, ou até mesmo transporte para residência, caso ele more no mesmo local, seja o local de embarque, né? De saída. E isso independente do motivo do cancelamento ou do atraso, né? Independente do motivo de atraso. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Se eu compro um pacote e o voo atrasa ou é cancelado, a empresa tem que me indenizar pelos gastos com hotel ou passeios que eu paguei e não usei? Ela é obrigada? Doutor Pedro, se o cancelamento é por responsabilidade da companhia aérea, como é que ficam os outros gastos que a pessoa teve? Bom, se foi por culpa da companhia aérea, realmente ela tem que arcar com os gastos que o consumidor teve, sejam eles de alimentação, de hospedagem, de qualquer origem.
porque realmente foi motivada pela companhia aérea, não há como exigir que o consumidor arque com esses gastos. Isso vale só para quando a pessoa compra um pacote de viagem, por exemplo, ou mesmo se ela fez tudo ali por conta própria, comprou a passagem com uma companhia, reservou o hotel sozinha, vale também nesse caso? Bom, Flávia, independente se foi uma compra de pacote ou não, vale para ambos os casos. Ela tem o direito ao ressarcimento, sendo pacote ou não. Doutora Tatiana, e aí qual é a orientação para esse consumidor? Muitos aeroportos hoje já têm um juizado especial. É bom ir logo lá no juizado ou procurar o PROCON quando chegar na sua cidade? Qual é a orientação? São vários os canais de reclamação. Nós sempre orientamos o consumidor, primeiro, tentar resolver com a própria companhia aérea. Não resolvendo de forma imediata com a companhia aérea, ele tem acesso ao consumidor.gov, que é um portal na internet para realizar reclamações. Pode também procurar o PROCON e o Judiciário. Doutor Pedro Augusto, agora os direitos do consumidor, eles também valem, por exemplo, se o consumidor perde uma conexão por culpa de atraso da companhia aérea? Sim, sempre que o consumidor é prejudicado no serviço de transporte, sempre que há uma falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, o consumidor tem que ser reparado, independente de ser conexão, escala, enfim, qualquer atraso que vá atrapalhar algum plano que o passageiro tenha. Por exemplo, se eu vou fazer um trecho mais longo de uma viagem, compro a primeira parte da viagem com a companhia A e a segunda parte com a companhia B. A companhia A atrasa e eu perco outro voo. E aí, eu tenho como recorrer ou se eu comprei separado as passagens, não há o que fazer? Sim, há como recorrer, né? Sempre que o consumidor foi prejudicado, ele tem como buscar a reparação. Nesse ponto, se houve a falha de prestação de serviço da companhia A, que fez com que o consumidor perdesse o voo da companhia B, a companhia A vai ter que arcar com os custos que o consumidor teve, inclusive em relação à passagem na companhia B, por exemplo. E essa companhia, doutora Tatiana, pode ser obrigada a colocar o consumidor num outro voo na sequência ali para ele não perder a viagem dele? Sim. O mais importante é que a companhia aérea tente solucionar de forma mais imediata possível, né, o problema do consumidor, realocando em outra companhia ou no próximo voo da própria companhia. Bom, e o que fazer em caso de problemas com a passagem? Será que é o consumidor que geralmente paga a conta? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Com certeza, eles ficam na mão, sim. É um investimento e acaba se tornando um prejuízo, né? Meu voo foi cancelado e eu não podia esperar para voltar. Aí eu tive que comprar outra passagem no dia para um outro voo, porque eu não consegui remarcar esse mesmo voo para outra empresa aérea e foi R$ 3.500 só para vir para cá. As empresas aéreas são companhias privadas, mas eu acho que a fiscalização tem que ser algo mais intenso, para que sempre continuam a melhorar. No Brasil existem muitas leis, o difícil é ser cumprido, né? Está faltando fiscalização, punição, eu acho que está faltando tudo isso, né? Sempre viajamos, tanto a passeio como a negócios, não tivemos nenhum qualquer tipo de problema. As companhias sempre responderam dentro da nossa necessidade. Doutor Pedro Augusto, a gente viu aí que tem quem é sortudo e nunca passou por problemas, mas também tem o caso do rapaz que teve que arcar com um valor alto porque não podia esperar pela passagem remarcada pela companhia. Nesse caso, ele tem como correr atrás desse prejuízo? Ele tem como ser reembolsado? Bom, se ele teve aquele problema no aeroporto, tentou resolver e não conseguiu, e realmente ele tinha que estar no destino dele, naquele tempo, ele pode ser ressarcido daquele valor que ele pagou a mais para adquirir outra passagem, né? Porque foi por culpa da empresa aérea, então ele pode realmente buscar o ressarcimento pelos juizados mesmo daquele valor. E qual é a recomendação aí? O consumidor tem que reunir que tipo de prova para depois ele entrar com um processo ou tentar uma negociação e ser ressarcido? Bom, é bom que sempre o consumidor tenha as provas de tudo que acontece ali naquele momento. Documentos, notas fiscais, gastos que ele teve, inclusive prova testemunhal, pessoas que estão com ele para se munir em eventual ação judicial. Doutora Tatiana, agora outro entrevistado falou ali da questão das companhias que atrasam muito, que cancelam voos, e se elas podem ser multadas, como é que funciona nesses casos? Sim, elas podem ser multadas, inicialmente pela ANAC, e também pode haver alguma atuação do PROCON, que também tem como uma das sanções aquela que é de natureza pecuniária. Quem é responsável por fiscalizar isso? A ANAC, inicialmente. Agora, o consumidor, ele também pode ficar atento e ele tem que provocar essa ação do PROCON ou da ANAC. Como é que o consumidor deve agir? Ele deve reclamar sempre para garantir os direitos? Ele sempre deve registrar a denúncia das irregularidades, apresentar suas reclamações, até para ajudar a fiscalização, a atuação do órgão responsável.
E hoje, os consumidores estão mais atentos? Eles estão reclamando mais, doutora Tatiana? Não tenha dúvida. O consumidor hoje ele é mais consciente e tem atuado muito, cooperado muito com os órgãos de fiscalização. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês o que o consumidor pode fazer. Quais são as dicas para uma viagem sem estresse, sem problemas? Doutor Pedro Augusto. Bom, o consumidor sempre deve estar atento com o contrato, né? Sempre ler muito bem o contrato que ele celebrou com a companhia, porque aquele contrato de transporte traz todas as exposições. Então, assim, ele tem que ficar atento realmente àquilo. E, assim, sempre pesquisar sobre as companhias aéreas, porque elas têm obrigação, inclusive, de registrar o percentual de atrasos e cancelamentos de voo. Então, é bom que ele veja quais estão naquele ranking, né? Ver se uma cancela mais ou menos que a outra e contratar que melhor se adequar ao caso. O senhor falou que o consumidor deve sempre pesquisar a companhia. Se é uma companhia estrangeira, por exemplo, muda a questão do direito do consumidor ou vale a legislação brasileira? Valeria a legislação brasileira, no caso, o que seria mais benéfico para o consumidor. Bom, doutora Tatiana, quais são as dicas da senhora para o consumidor aproveitar a viagem dele sem problemas? Repetindo um pouco o que o doutor Pedro disse. Cautela, pesquisa, sempre agir com cuidado, ler bastante o contrato para não haver nenhum imprevisto. E evitar o impulso, né? Tem que pensar bem antes de comprar também. Sempre pesquisar e analisar com cautela. Inclusive reclamando mesmo nos órgãos, né, que são os fiscalizadores, porque assim eles têm como saber se as empresas estão cumprindo com seu papel de fornecedoras de prestação de serviço ali de transporte ou não. Porque assim, os órgãos, como a doutora disse, não tem como fiscalizar. Se o consumidor não reclama, eles não sabem. Inclusive, uma pesquisa recente demonstrou que de 100 consumidores que tiveram problema, 100 passageiros que tiveram problema com passagem, apenas 5 deles recorreram, entendeu? Então, realmente, assim, o consumidor tem que reclamar quando acontecer algum problema para que os órgãos fiquem bem atentos à responsabilidade e desempenho de um papel de fornecedora de transporte e serviço das empresas aéreas. Quer dizer que muita gente pensa que não adianta reclamar, que não resolve, mas acaba piorando a situação, né? Isso. O importante é procurar os órgãos de defesa do consumidor, procurar a ANAC, fazer a devida reclamação. E com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Tatiana, doutor Pedro Augusto, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço também pela sua companhia. Se quiser rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. A cada semana trazemos um novo tema para você. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.